Bom, como promessa é dívida, estou aqui para fazer o vídeo sobre como foi minha apresentação nos Estados Unidos semana passada. E assim que tocou a música e o pessoal já tinha colocado o microfone aqui na minha camisa, eu atravessei a sala e antes de subir no palco, eu quis contar uma historinha para o pessoal que foi mais ou menos assim. Um bom dia a todos. Há praticamente 4 semanas atrás eu soube que era um dos 4 escolhidos para fazer essa apresentação e me disseram que eu tinha apenas 6 minutos para isso. De início eu achei que não era justo, porque eu fico nervoso os primeiros 5 minutos de toda a apresentação que eu vinha fazer. Isso significa que eu ia gostar de estar no palco apenas por 1 minuto. Comentando isso com o Peter, há 4 semanas atrás, quando ele estava no Brasil, ele me disse que ainda que eu viesse apenas a gostar ao longo de 1 minuto, ele se divertiria bastante ao longo dos 6, e isso faz com que não seja justo 2 vezes. Mas de manhã, o David comentou comigo que eu teria que fechar com chave de ouro, ou seja, dar pressão. Mas um pouco antes de eu entrar, ele me falou: você tem 10 minutos, não extrapole o tempo. 10 minutos? Maravilhoso. Vamos lá. E nesse momento, eu subi no palco. Eu vim aqui para contar uma história para vocês de um homem que só tinha uma chance. Ele praticamente começou sua carreira numa empresa de motores, uma joint venture, que fazia motores para exportação, para a Inglaterra e para os Estados Unidos. E essa empresa tinha uma característica muito forte, que era um conceito de manufatura enxuta, muito enraizado. Tanto que todo funcionário que lá entrava, independente da sua atividade, eles tinham que investir os 5 primeiros dias úteis de trabalho em conceitos de manufatura enxuta, seja em sala de aula, seja no Gemba, ou seja, no chão de fábrica onde as coisas acontecem. E esse cara teve a oportunidade de trabalhar em 3 funções diferentes lá, e em todas elas aplicar esses conceitos. A primeira delas, como engenheiro de movimentação de materiais, ele implementou, via conceito Kanban, todo abastecimento de linha e utilizou um método plano para cada peça. Depois disso, ele passou a ser Group Leader de movimentação de materiais, tendo em torno de 20 pessoas respondendo para ele. As pessoas eram responsáveis por recebimento, armazenagem, abastecimento de linha e expedição. E um exemplo são as rotas de abastecimento, que eram definidas por diferentes cores, e todas elas tinham um quadro onde cada operador tinha que anotar exatamente o horário que ele saía e o horário que ele voltava para o armazém, né? Ou seja, funcionava realmente como um relógio. E por último, como coordenador da área de planejamento de produção, quem trabalhava com ele não só planejava a produção, mas também conversava com fornecedores. E o que acontecia na época é que a empresa fazia o famoso VMI, ou seja, gerenciava o estoque em todo o caminho até o cliente, inclusive na casa do cliente, em torno de 8 semanas. Isso fazia com que houvesse uma grande estabilidade. Eram praticamente 3 motores diferentes apenas, 3 versões. E um dos trabalhos desenvolvidos na época foi fazer com que o mix de produção fosse muito parecido com o mix do cliente final. Ou seja, aplicando esses conceitos de estabilidade, utilizando o método do VMI, numa empresa que tem os conceitos Lean enraizados e com tech time de 1 minuto, sendo que isso não podia ser alterado em pelo menos 3 meses no futuro, garantia que o material todo, desde o fornecedor até a fábrica de veículos, seja na Inglaterra, seja nos Estados Unidos, fluía. E fluía como se fosse um rio, a velocidade praticamente constante. Porém, essa parceria, essa joint venture, tinha uma data para terminar. E já era conhecida que isso aconteceria em julho de 2007. Em um único dia, a empresa teve que demitir 75% dos seus colaboradores. Ela manteve um número pequeno de pessoas, praticamente 100 pessoas, que ela acreditava que seriam suficientes para fazer a fábrica voltar aos seus melhores dias, quando a produção voltasse a rodar, provavelmente após a aquisição por um outro grupo. Acontece que esse cara estava ali entre os 100, sabia da sua responsabilidade, mas ele não tinha, assim, ninguém na verdade tinha certeza do que ia acontecer. O tempo foi passando, a incerteza foi aumentando, a insegurança aumentando, né? A esposa dele inclusive chegou até ele e perguntou se ele não ia passar a procurar uma nova oportunidade no mercado, e a resposta dele foi não, né? Ele tinha dado a sua palavra, ele sabia o que se esperava dele, ele tinha muita confiança nos processos e no produto daquela empresa e iria aguardar.
Aguardou e após exatos 9 meses veio a notícia de que aquela unidade seria adquirida por um outro grupo automotivo mais forte no país e que a partir de então os motores seriam produzidos não apenas 1.6, mas também 1.8, uma gama muito maior de versões foi desenvolvida a partir daí e ele atenderia o mercado local. Numa fábrica que produzia nada menos que 2.500 veículos por dia. Em torno de 30% desse volume seria atendido por essa fábrica de motores nova. Isso trouxe também uma grande alegria, não só pela fábrica ter voltado a rodar, mas ela voltaria numa velocidade muito próxima da anterior, praticamente um motor por minuto, uma vez que teriam 750 unidades para serem entregues para essa fábrica local, em torno de 1.000 km de distância. Muito bem. A partir daí começaram as viagens, né, para essa fábrica, para entender o projeto, etc. E logo ele percebeu que a característica dessa unidade que produz veículos era de alterar o mix de produção assim, muito facilmente diante de qualquer problema que eles viessem a ter na linha de produção. Se faltasse um banco, por exemplo, que estivesse produzindo um veículo com motor X, a partir daquele momento muda a linha de produção para o veículo Y com um motor diferente, uma vez que nós temos que fechar o dia com 2.500 veículos prontos. E ele percebeu que a estabilidade passada dificilmente aconteceria novamente no futuro. E percebendo isso, ele trouxe uma ideia. Por que não desenvolver um conceito chamado postponement? Que é o conceito em que você posterga ao máximo a configuração final de determinado produto ou serviço, para que você possa ter maior poder de decisão e reduzir o nível de incerteza, né? Isso seria possível se apenas o chicote elétrico do motor fosse transferido, ao invés de ser produzido na fábrica de motores, fosse transferido para a unidade onde montava o veículo, que isso acontecendo, sairiam menos versões e lá na ponta você poderia decidir exatamente para qual veículo o motor iria, simplesmente decidindo qual tipo de chicote colocar. Porém, a discussão estava entre o powertrain e a unidade final de veículos, e claro que eram divisões diferentes, e por uma questão de redução de faturamento da unidade powertrain, essa ideia não foi aceita. Para ele isso não fazia sentido, porque no fim das contas todo o dinheiro vinha do mesmo bolso, e numa das mais importantes reuniões desse projeto, na opinião dele, foi solicitado pelo diretor da área dele que ele ficasse quieto e não continuasse mais essa discussão. Muito bem, a produção começou, as mudanças de mix começaram a acontecer, como já era imaginado. Nosso protagonista começou a trabalhar 12 horas por dia, pelo menos um sábado por mês. Inclusive, houve um momento em que estava com a sua família de férias, né, na praia, e a partir daí ele teve inclusive que participar durante um dia de uma reunião que durou horas, enquanto sua família teve que esperar no quarto de hotel. Mas para sua carreira estava fazendo sentido, ele estava ganhando dinheiro e vida que segue. Até que em determinado momento a sua filha mais velha foi solicitada na escola para fazer um desenho sobre a sua família. Nesse desenho, o pai dela não estava. Ele estava em outro desenho, sozinho, ou melhor, não sozinho. Ele estava com seu melhor amigo, que era um notebook, nas suas mãos. E a partir daquele momento ele percebeu que algo tinha que mudar. Que mais importante do que a carreira construída ou riqueza que ele conseguiu acumular, era que os pais dele fossem assim, gratos ou tivessem orgulho dele pelo pai que ele se tornou. E a partir daí, ele falou, eu preciso procurar um outro lugar. Começou a procurar na região alguma empresa no ramo automotivo que tivesse não só uma cultura de planejamento, de pensar antes, de fazer as coisas com calma, mas que respeitassem diferentes opiniões e que respeitassem o tempo das pessoas. E essa empresa chamava Volvo. E naquele momento ele decidiu que procuraria, com o tempo, alguma vaga na Volvo que fizesse sentido, inclusive encaixando com o seu currículo. Em setembro daquele ano, 2010, apareceu uma vaga, ele se candidatou. E na entrevista ele foi extremamente honesto. Ele contou o principal motivo pelo qual ele estava mudando, que ele queria uma maior congruência entre os seus valores e os valores da empresa em que ele trabalha. Claro, falou de toda a sua experiência, contou o seu histórico, mas ele não tinha experiência alguma com logística de pós-venda, que era exatamente onde essa vaga estava aberta. Deu certo, né?
Ele acabou conseguindo, a partir de novembro ele entrou naquela empresa. E ele reconhece hoje que não só o fato dele ter um bom currículo, da atitude dele na entrevista, etc., mas o fato de ele ter sido extremamente íntegro e honesto foi fundamental para que ele pudesse conseguir essa vaga, ao invés de simplesmente dizer que o seu único defeito é ser perfeccionista demais. E o mais incrível é que já no primeiro mês que ele estava trabalhando lá, ele chamou uma reunião às 5 horas da tarde com parte da sua equipe. E no dia seguinte o seu chefe chamou e disse: meu amigo, não chame reuniões às 5 horas da tarde. Às 5 horas o pessoal tem que ir embora. Independente da criticidade do problema, resolva ele no dia seguinte. E ali ele percebeu que aquela cultura não eram palavras bonitas apenas na parede, que fazia sentido e que estava realmente no dia a dia daquela organização. E hoje, com o seu time de trabalho na Volvo, ele vem não só implementando trabalho padrão, fazendo acontecer os conceitos e fazendo fluir os conceitos de manufatura enxuta, com um quadro de PSM, um sistema de gerenciamento de problemas, etc. E o time vem contribuindo com diversas ideias. E não são apenas simples ideias. Apenas esse ano, dentro do Rally de Melhorias, já houve mais de 10 ideias que foram reconhecidas como as melhores. E o nosso protagonista percebeu que mais importante do que atingir o objetivo final é aproveitar cada segundo durante a jornada. Foi uma honra. Muito obrigado a todos.